Você não está vendo isso por acaso. Essa frase não é uma metáfora, não é um efeito narrativo, não é poesia. É um fato vibracional, algo em você, e não na sua mente comum, mas na sua consciência profunda, trouxe você até aqui. Talvez você não perceba ainda, mas existe uma espécie de alinhamento invisível que opera por trás de tudo o que você chama de vida. E hoje, você entrou em um desses alinhamentos. O que você está prestes a ouvir não é simplesmente uma explicação espiritual, nem uma técnica para dormir melhor, nem um ritual exótico reciclado da internet. O que você está prestes a viver é um reencontro, um lembrete, uma lembrança antiga do que você realmente é, algo que Bashar explica incansavelmente, ainda que poucos realmente compreendam. Porque a verdade é simples. Você é a consciência que se dividiu em duas para poder se reencontrar. Mas antes de te revelar o processo, antes de te entregar a técnica, antes de te conduzir ao teste das 3 noites, preciso te fazer uma pergunta, e ela é essencial. Por que você está aqui agora? Repare, essa é uma pergunta que abre um portal. Ela quebra a rotina mental. Ela desarma a lógica. Ela faz com que o seu observador interior desperte, e quando o observador desperta, a realidade ao redor muda. Isso é física quântica. Isso é consciência. Isso é Bashar. E se por um instante você aceitasse que existe um você, no futuro, que já resolveu exatamente aquilo que hoje te dói? E se por um instante você permitisse que essa versão sua, mais leve, mais alta, mais lúcida, viesse até aqui e te mostrasse o caminho? E se o sofrimento que você está carregando fosse, na verdade, a porta pela qual esse encontro acontece? E se a sua dor fosse um portal? Você sente a pergunta? Sente como ela abre espaço dentro de você? Esse espaço é importante, porque é nele que o duplo quântico trabalha. Mas antes de chegarmos na prática, você precisa entender o cenário, o palco, o mecanismo. Precisa entender a arquitetura dessa inteligência, que muitos chamam de eu superior, outros de consciência expandida, mas que Bashar chama simplesmente de you, but faster, você, só que mais rápido. Essa é a primeira chave deste vídeo. O seu duplo quântico não é um guia, não é um espírito, não é uma entidade. É você, em outra velocidade. Não existe separação. O que existe é defasagem de tempo, um intervalo, um atraso entre a versão que percebe e a versão que já sabe. Pense assim, a vida que você observa é como uma sombra projetada na parede, mas a luz que produz essa sombra, aquilo que decide a direção, a forma, a intensidade, não está na parede, está atrás, antes, além. Essa luz é o seu duplo, e ele já está operando na sua vida, quer você acredite ou não. Ele já está percorrendo rotas, limpando perigos, apagando futuros que não te servem, criando conexões, aproximando encontros, desviando obstáculos. Ele já faz tudo isso, mas existe um problema. Você não está ouvindo. Essa é a segunda chave deste vídeo. O duplo quântico fala o tempo inteiro, mas a maioria das pessoas responde com interferência. A interferência tem muitos nomes: medo, ansiedade, obsessão pelo controle, rancor, pensamentos repetitivos, expectativas lógicas, tentativas de prever o futuro através da mente, e não da vibração. Bashar sempre repetiu isso. A mente física não foi feita para prever, ela foi feita para perceber. Quem prevê é o eu superior. Quem sente o caminho é o duplo. Quem executa é você. Mas algo fundamental foi esquecido. E o esquecimento não é uma falha. É parte do jogo. Você esqueceu para poder lembrar. Esqueceu para poder reencontrar. Esqueceu para poder despertar. Porque o despertar, no fundo, é simplesmente reconhecer a si mesmo em outra frequência. Agora observe o paradoxo. Você vive acreditando que está sozinho nas próprias decisões, quando na verdade existe uma versão sua, navegando todos os potenciais futuros antes que você dê qualquer passo. Ele corre à sua frente como um explorador. Ele observa, ele mede, ele calcula, ele percebe, e então, gentilmente, devolve o caminho mais harmonioso para você. O problema, e Bashar sempre enfatiza isso,
é que você insiste em interferir. Você tenta decidir com a mente o que só pode ser decidido pela frequência. Você tenta controlar o como quando o seu trabalho sempre foi apenas definir o quê. Você tenta antecipar resultados através da lógica, quando tudo sempre foi sobre vibração. E é aqui que começa a mudança. Porque existe um momento do dia, um único momento, em que a interferência diminui, o ego enfraquece, a mente relaxa, o corpo desacelera e a porta entre você e o seu duplo se abre completamente. Esse momento é a noite. Mais especificamente, os minutos imediatamente antes de adormecer. Bashar diz isso com todas as letras. O estado pré-sono é o portal para o eu superior. E quando você entende isso, tudo muda. Mas antes de chegarmos na técnica, que está mais perto do que você imagina, você precisa compreender como o tempo funciona nesse processo. Eu preciso te levar primeiro pelo macro, pelo cosmos, para depois te trazer de volta ao micro, a sua vida pessoal. Isso mantém seu observador ativo. Isso te prende. Isso abre a caixa. Então vamos ao macro. Imagine o universo como uma estrutura de infinitas realidades paralelas existindo simultaneamente. Não uma linha de tempo, mas um campo. Um vasto oceano de probabilidades. Agora imagine que cada uma dessas probabilidades responde a uma vibração específica, como estações de rádio. Você não cria essas realidades, você sintoniza, você navega, você seleciona. Isso não é metáfora espiritual. Isso é quântica aplicada à consciência. Isso é Bashar em sua forma mais pura. Agora observe o micro. Observe a sua vida. Observe o que você sentiu hoje. Observe o que você pensou quando acordou. Observe a frequência que você carregou enquanto fazia suas tarefas. Observe a forma como reagiu às situações. Todas essas microdecisões vibracionais são antenas. Antenas que enviam sinais para o seu duplo quântico. Antenas que pedem, que instruem, que informam. Antenas que programam o GPS invisível que organiza a sua manhã, sua tarde, seus encontros, seus desvios, suas coincidências. E aqui está o detalhe mais importante de todos. Você programa o seu próximo dia antes de dormir. Sempre. Com consciência ou sem consciência. Com intenção ou sem intenção. Com clareza ou com medo. Essa é a terceira chave deste vídeo. A vida não acontece com você. Ela acontece por você. Sempre foi assim. Sempre será. Mas agora vamos entrar na parte que poucos sabem. E que Bashar sempre apontou. O que você pensa não importa. O que você sente é tudo. Seu duplo não responde às palavras. Não responde às afirmações positivas vazias. Não responde a mantras recitados sem emoção. Não responde a eu sou rico, enquanto por dentro você está vibrando escassez. Seu duplo responde à frequência base, à vibração real, à emoção, o sinal verdadeiro. E qual é o único momento do dia em que essa frequência é transmitida sem ruídos? Na passagem entre vigília e sono, no instante em que você está quase dormindo, no minuto em que a mente solta os controles, no segundo em que o corpo pesa e a consciência desliza. Esse é o portal. E é nesse portal que a técnica das 3 noites vai operar. É nesse portal que você encontrará o duplo. É nesse portal que você receberá a resposta. Daqui a alguns minutos, eu vou te revelar o único erro que 99% das pessoas cometem antes de dormir e que sabota completamente a vida delas sem que percebam. Se você ignorar isso, a técnica não funciona. Se você entender, ela muda sua realidade inteira. Agora volte comigo. Observe sua própria vida. Observe o padrão. Quantas coisas você perdeu por seguir a lógica? Quantos avisos internos você ignorou? Quantas sensações sutis você desconsiderou? Quantas coincidências você descartou como acaso? O acaso não existe. Essa é uma das bases de Bashar. Tudo é sincronicidade. E sincronicidade é comunicação. Mas comunicação entre quem? Entre as duas versões de você mesmo. Entre o avatar e o jogador. Entre o observador físico e o observador quântico. Agora quero que você faça algo enquanto me ouve. Não é visualização, não é respiração, é apenas percepção. Perceba seu corpo.
Perceba a energia em volta do seu peito. Não tente controlar, apenas observe. Essa observação acende o observador quântico dentro de você, e quando ele acende, seu duplo te escuta melhor. Agora vamos avançar. Vamos tocar na origem do sofrimento humano. Não como drama, mas como ferramenta. Bashar diz que o sofrimento não é punição, não é falha, não é falta, é feedback. Sofrimento é informação. Sofrimento é desvio de frequência. Sofrimento é um alarmante convite ao realinhamento. E se você observar com honestidade, perceberá que a dor sempre aparece quando você tenta controlar algo que não te pertence. A mente tenta prever. A mente tenta decidir. A mente tenta proteger. Mas a mente física só enxerga o que já foi, o que já aconteceu, o que está limitado à memória. Ela não vê o mapa, ela não vê o futuro, ela não vê o campo. Quem vê é o duplo. E o duplo só pode te orientar quando você silencia o barulho interno. É por isso que a noite é sagrada. É por isso que Bashar insiste. A forma como você adormece é a forma como você recria a sua linha do tempo. A noite é o momento mais poderoso do seu dia. Não é amanhã, não é o período de meditação, não é o banho energético, é a noite. E é por isso que a técnica das 3 noites funciona, porque ela atua exatamente no ponto mais vulnerável do ego e mais acessível da consciência. Comente agora: eu sou a consciência em forma humana. Isso fortalece a ancoragem vibracional dessa afirmação no seu campo e te engaja na jornada. Agora continue. Ainda temos chão antes do ápice deste bloco. Quero que você entenda o mecanismo do portal noturno. Quando você está acordado, sua mente física age como um filtro rígido. Ela julga, avalia, compara, analisa. Mas à noite, ela afrouxa. Esse afrouxamento é essencial, porque é nele que a informação do duplo entra. E existe um momento específico do sono chamado REM, o sono paradoxal. É aqui que o upload e o download acontecem. É aqui que você envia suas dúvidas, seus pedidos, suas intenções. E é aqui que recebe respostas, ideias, intuições, coincidências. Mas existe algo ainda mais poderoso que quase ninguém fala, mas que Bashar deixa implícito. O portal para o duplo não se abre no sono. Ele se abre antes do sono. É no instante em que você está quase dormindo que o campo se abre. E é nesse instante que você vai atuar durante o teste de 3 noites. Daqui a pouco eu vou te revelar qual é o único estado emocional que abre o portal para o duplo quântico. Se você tentar a técnica sem esse estado, ela não funciona. E quando você descobrir qual é, tudo fará sentido. Agora sigamos. Quero que você entenda uma dinâmica ignorada pela maioria. A vida não responde ao que você deseja. A vida responde ao que você vibra. Você pode pedir prosperidade, mas se vibra medo, receberá falta. Você pode pedir amor, mas se vibra abandono, receberá distanciamento. Você pode pedir clareza, mas se vibra confusão, receberá mais dúvidas. É assim que o duplo opera. Ele não entrega o que você fala, ele entrega o que você é no momento do pedido. E qual é o momento mais forte do pedido? À noite, sempre à noite. Agora, antes de entrarmos na parte mais profunda deste bloco, o erro que sabota 99% das pessoas. Imagine que você está diante de um espelho, mas este não é um espelho comum. É um espelho temporal. Quando você olha para ele, você não vê seu reflexo físico. Você vê possibilidades, vê caminhos, vê versões suas que tomaram decisões diferentes. Vê o que você poderia ser, vê o que você já é, mas ainda não percebeu. Esse espelho é o duplo. Ele te observa de uma dimensão que corre um pouco à frente da sua. Não no futuro linear, porque o futuro não existe, mas no campo de potenciais. Quando você aprende a conversar com esse reflexo, sua vida acelera. As sincronicidades se multiplicam. As respostas chegam mais rápido. Os problemas se resolvem com menos atrito. O mundo parece cooperar. E a sua existência começa a parecer menos uma luta e mais uma dança. Mas agora chegamos ao ponto crucial. O erro que 99% das pessoas cometem antes de dormir é reviver o dia, reclamar mentalmente, lembrar da discussão,
repetir o medo, ficar ruminando a ansiedade, se preparar para o pior, se culpar, se comparar. Quando você adormece focando no problema, você está enviando ao duplo um pedido claro. Por favor, encontre futuros que validem esse medo e traga esses resultados para mim amanhã. E o duplo obedece, porque o duplo não julga, ele apenas entrega. Ele é neutro. Ele responde à frequência que você oferece. Ele não questiona seu pedido, ele apenas sincroniza. Esse é o erro, e é aqui que tudo muda. Porque quando você sabe disso, você para de programar sofrimento e começa a programar sincronicidade. E é exatamente isso que você vai fazer no teste de 3 noites. Mas antes de eu continuar, e antes de entrar nos próximos ganchos, preciso cumprir seu pedido de SEO dentro do próprio texto. Então deixe esta frase registrada para o algoritmo e para o seu subconsciente. Duplo quântico. Teste por 3 noites seguidas e veja o que acontece. Isso reforça o tema, a intenção e o campo vibracional do vídeo. Agora voltamos. Comente. Eu abro o portal antes de dormir. Isso ancora sua permissão interior para tocar o campo. Agora vamos ao ápice deste bloco. Você chegou até aqui, e isso significa algo importante. Significa que existe em você uma parte que reconhece a verdade antes mesmo de compreendê-la racionalmente. Uma parte que sabe, uma parte que sempre soube. Porque aquilo que você chama de intuição nada mais é do que a memória do futuro se infiltrando no presente. Sim, memória do futuro. Esse conceito parece contraditório, mas Bashar sempre explicou. O seu futuro já existe como frequência, e quando você se alinha à versão mais elevada de si mesmo, você começa a acessá-la. Você sente antes de ver, você percebe antes de entender, você intui antes de agir. É isso que você está prestes a aprender a controlar. Não controlar no sentido humano, mas sintonizar. Porque a vida não é sobre controle, a vida é sobre coerência. E quando você entra em coerência vibracional, a realidade responde. Agora respire fundo enquanto você escuta. Não para relaxar, mas para estabilizar a presença. Estamos entrando na segunda camada deste vídeo, aquela que prepara o terreno interno para que a técnica funcione nas 3 noites. Antes de revelar o método completo, você precisa compreender algo essencial. Você não está tentando acessar o seu duplo, você está tentando parar de interferir com ele. Essa é a verdade que ninguém quer admitir. Você já está conectado, sempre esteve. Não existe desconexão, apenas interferência. E interferência é emoção mal conduzida. É apego ao medo, é apego à insegurança, é apego à necessidade de controle, é apego ao passado, é apego ao que te feriu, é apego ao que você acredita ser. Mas preste atenção, o portal noturno limpa esse apego. É por isso que a técnica funciona. É por isso que o ritual das 3 noites transforma você. É por isso que Bashar sempre diz: o que você faz antes de dormir recria a sua linha de realidade. Sim, você recria a sua vida toda noite, mas sem perceber. Agora, você vai fazer isso conscientemente. Vamos voltar à metáfora do espelho. Lembra do espelho temporal? Pois bem, imagine agora que esse espelho começa a se aproximar. E conforme ele chega mais perto, você percebe que não vê apenas um reflexo. Você vê 2. De um lado, o seu reflexo físico, cansado, preocupado, tentando entender a vida com a mente. Do outro lado, o reflexo quântico, calmo, lúcido, seguro, guiado por um mapa que você não consegue ver. Esses 2 reflexos são você, e antes de dormir, eles quase se tocam. É no momento do quase que a comunicação acontece, mas só existe uma emoção capaz de abrir completamente esse portal: o alívio. Esse é o segredo. Esse é o ponto que quase ninguém entende. Esse é o estado vibracional que Bashar descreve quando fala de alinhamento com a versão mais elevada do eu. O alívio. Não o desejo, não a ansiedade, não a euforia, não a visualização exagerada. Alívio. Por quê? Porque o alívio é a vibração da entrega. Entrega ao eu superior, entrega ao caminho mais eficiente, entrega ao fluxo, entrega ao duplo. Quando você sente alívio, você para de lutar contra a vida.
E quando você para de lutar, o caminho aparece. Por isso a técnica das 3 noites gira completamente em torno dessa emoção. Você não precisa visualizar nada, não precisa inventar imagens, não precisa forçar uma cena específica. Isso só distorce o sinal, isso só bagunça o campo, isso só reforça o ego tentando ser o criador de algo que não entende. Você só precisa sentir alívio. Um único minuto de alívio antes de dormir é suficiente para alterar a sua rota vibracional inteira. Em poucos instantes, eu vou te revelar a frase exata que Bashar usa para explicar por que a técnica do duplo funciona. Uma frase simples, mas que muda completamente a maneira como você interpreta a sua própria existência. Fique comigo até o fim deste bloco, porque essa frase será a chave para ativar as 3 noites de teste. Agora sigamos. Você lembra quando, na transcrição que viralizou, a narradora dizia que dormimos preocupados, ruminando os problemas, revivendo o dia? Isso não era apenas desabafo. Aquilo é literalmente o maior ponto de sabotagem vibracional da humanidade. Porque o que você pensa antes de dormir se perpetua no estado REM, o sono paradoxal. E durante o REM, o duplo processa suas frequências como instruções, não instruções conscientes, instruções emocionais. E é aí que Bashar traz qualquer dúvida ao chão. Não existe pensamento neutro. Todo pensamento carrega uma vibração, e toda vibração cria uma rota. Então imagine, você vai dormir com medo. O duplo interpreta rotas que validem o medo. Você vai dormir com dúvida. O duplo interpreta rotas que validem a dúvida. Você vai dormir com raiva. O duplo interpreta rotas que validem o conflito. Você vai dormir com alívio. O duplo interpreta rotas que validem soluções. Esse é o jogo. E você vai jogar conscientemente por 3 noites. Mas antes de chegar ao passo a passo, preciso alinhar algo mais profundo. Algo que define por que algumas pessoas conseguem resultados imediatos com essa técnica, enquanto outras demoram mais. Tudo depende de uma lei simples que Bashar repete obsessivamente. A vibração é a causa, a realidade é o efeito. Ninguém entende isso de verdade. As pessoas acham que mudança vibracional é metáfora. Não é. É literal, é mecânica, é tecnológica, é física. A frequência emocional que você emite antes de dormir é o comando principal que o seu eu superior usa para selecionar o seu próximo dia. Por isso esta técnica funciona tão rápido. Agora quero te levar a uma cena interna. Imagine que você está caminhando em um corredor escuro. Não um corredor de medo, mas um corredor de possibilidades. O chão é silencioso, o ar é denso, e existem múltiplas portas à sua volta. Cada porta leva a um futuro diferente, mas você não está sozinho. Ao seu lado caminha o seu duplo, mais rápido, mais lúcido, mais leve. Ele abre portas antes de você chegar. Ele fecha algumas. Ele ilumina outras. Ele apaga caminhos perigosos. Ele antecipa colisões. Ele cria atalhos. Então, quando você sente aquela intuição repentina, desviar, ir por outra rua, ligar para alguém, dormir mais cedo, recusar algo, isso não é acaso. Isso é o seu duplo abrindo a porta certa na hora certa. Mas para ele fazer isso, você precisa parar de enviar sinais conflitantes. E agora você começa a entender por que 3 noites são necessárias. 3 noites criam um padrão vibracional. 3 noites limpam o campo. 3 noites estabilizam a ponte. 3 noites criam coerência suficiente para a mudança começar. Comente: eu permito que meu eu superior me guie. Essa frase cria a autorização vibracional para a técnica operar. Agora sim, aqui está a frase que Bashar usa para explicar o funcionamento do duplo. O eu superior sempre vê o caminho mais eficiente para você. Se você seguir sua excitação, você seguirá esse caminho. Essa frase resume tudo. O duplo vê antes, você sente. E quando você segue aquilo que te dá alívio, ou aquilo que te dá excitação no sentido vibracional, você entra na rota otimizada. Agora vamos para a parte que você estava esperando desde o início deste vídeo, a preparação antes da técnica, porque você não aplica a técnica diretamente. Antes você cria o terreno interno onde ela funciona.
É como acender o rádio antes de tentar sintonizar uma frequência. Então, aqui estão as 3 preparações essenciais. Primeira preparação: desconecte a mente física. Isso significa parar de pensar no problema. A solução não está na mente. A mente só sabe repetir o passado. Segunda preparação: foque no corpo. O corpo é o instrumento que traduz a vibração. O alívio precisa ser sentido fisicamente, mesmo que de forma suave. Terceira preparação: solte o controle. Esse talvez seja o passo mais difícil. Soltar o controle não significa desistir. Significa confiar no futuro, que você já criou em outra linha do tempo. Agora sim, você está preparado para entrar na técnica. E a técnica começa na próxima frase deste roteiro. No final deste vídeo, eu vou te dar uma instrução final que potencializa a técnica das 3 noites em 300%. Sem essa instrução, a técnica funciona. Com ela, os resultados se aceleram brutalmente. Continue comigo. Agora, finalmente, vamos para o passo a passo do que você vai fazer nas 3 noites. E aqui começa a transição para o bloco 3. Comente: eu escolho a minha melhor linha do tempo. Agora respire fundo, relaxe os ombros, sinta o peso suave da consciência, porque no próximo bloco eu vou te entregar o passo a passo completo, a emoção exata, a técnica da água, o ritual dos 5 minutos e a frase final que sela o portal para o seu duplo. Agora chegamos ao ponto que você estava esperando desde o momento em que apertou o play. O momento em que tudo que você ouviu até agora se junta, se encaixa, faz sentido. O momento em que o conhecimento vira prática, em que a teoria se transforma em ponte, em que a consciência encontra o ritual. Você está prestes a aprender o método completo das 3 noites, mas antes de eu te entregar cada detalhe, você precisa entender algo importante. O ritual não tem poder algum sem a vibração correta. A água não funciona sozinha. O duplo não responde sozinho. O universo não se reorganiza sozinho. O que move tudo é a sua vibração. Você já percebeu que a vida inteira é vibração? Observe. Nada acontece antes de você se tornar o tipo de pessoa que aquilo exige que você seja. Você não recebe clareza sem estar em coerência. Você não recebe amor enquanto vibra abandono. Você não revela o seu caminho enquanto insiste em se esconder da sua verdade. E você não acessa o duplo quântico enquanto vibra medo. A técnica funciona porque você muda o campo. E quando o campo muda, o mundo muda. Agora sim. Vamos ao início do processo. Feche os olhos, mentalmente. Mesmo que você esteja com eles abertos, imagine-se entrando em uma sala interna. Uma sala silenciosa. Uma sala que não pertence ao mundo físico. Uma sala dentro de você. No centro dessa sala, há uma mesa. Sobre a mesa, um copo com água. Parece simples, parece comum, mas não é. Porque para o seu duplo, essa água é uma antena, um condutor, um transmissor de frequência. A água não está ali para transformar o mundo material. Ela está ali para transformar o seu campo vibracional. Você vai fazer isso todas as noites durante 3 dias. 3 noites. 3 portais. 3 realinhamentos consecutivos. E agora, eu vou te entregar o passo a passo exato. Primeiro passo. Pegue um copo com água. Qualquer copo serve. O importante não é o objeto. O importante é a intenção. Segure o copo com as 2 mãos. Não visualize nada. Não projete imagem mental nenhuma. Não tente controlar o futuro. Não tente imaginar a solução. Nada disso funciona. Nada disso conversa com o duplo. O duplo não responde ao pensamento. O duplo responde à vibração. Então você vai fazer algo completamente diferente. Você vai sentir alívio. Apenas isso. Apenas alívio. A vibração da solução já encontrada. A vibração da resposta já entregue. A vibração do caminho já percorrido. Não é alegria forçada. Não é gratidão forçada. Não é animação artificial. É apenas alívio. Uma leveza suave que você deixa entrar no corpo como quem abre uma janela à noite para deixar o ar fresco entrar. E aqui está um detalhe fundamental. Você não pensa sobre o problema. Você pensa na sensação de que ele já está resolvido. E essa sensação é tudo.
Porque para o duplo, a unidade dentro de você é a vibração, não o pensamento. E a vibração do alívio é a frequência da solução. Segundo passo, beba metade da água. Não é sobre magia, é sobre ancoragem vibracional. Quando você bebe a água, você cria um símbolo físico de que está assumindo essa vibração. Você está dizendo, eu recebo a limpeza vibracional desta noite. Eu permito que meus medos se dissolvam enquanto eu durmo. Isso é coerência. E coerência cria conexão. E conexão cria sincronicidade. Terceiro passo. Coloque o restante da água na cabeceira da cama. Isso representa o receptáculo da resposta. Durante o sono REM, o duplo vai percorrer as linhas de realidade em busca das rotas mais eficientes. Ele vai analisar futuros possíveis, vai comparar caminhos, vai medir vibrações, vai fechar portas e abrir outras. E quando a madrugada estiver mais silenciosa, você vai receber pequenos ajustes vibracionais, tão sutis que você não percebe conscientemente. E pela manhã, assim que você acordar, antes de pegar o celular, antes de falar com alguém, antes de qualquer estímulo, você vai beber o restante da água. Por quê? Porque ela representa a materialização da resposta. Não espere que a resposta seja uma voz, não espere que seja uma imagem, não espere que seja um sinal óbvio. A resposta vem como intuição, como direção, como sensação, como coincidência que parece comum, mas não é, como sincronicidade. Esse é o modo como o duplo se comunica. Sempre foi assim, sempre será. O duplo nunca invade a sua consciência, ele guia por dentro, e é aqui que muitas pessoas erram. Elas esperam que a resposta seja clara, racional, estruturada, mas a resposta vem como impulso, como sensação suave, como uma vontade repentina, como uma clareza que aparece do nada. E é exatamente isso que você vai começar a sentir na primeira manhã do teste. Agora vamos aprofundar o ritual das 3 noites, porque a repetição cria coerência, e coerência cria realidade. Na primeira noite você envia o pedido, na segunda noite você limpa o campo, na terceira noite você estabiliza a linha de realidade. É por isso que são 3 noites. Uma noite rompe o padrão, 2 noites realinham, 3 noites selam. Mas eu quero te explicar o que acontece energeticamente em cada noite, porque entender isso amplia os resultados. Primeira noite, abertura do portal. Nesta noite, você está criando uma ponte. É como se você acendesse um farol dentro de você. O duplo percebe a sua frequência de alívio e começa imediatamente a reorganizar potenciais. Segunda noite, reconfiguração do campo. Esta é a noite mais importante. É aqui que você vai sentir a energia mexendo. Algumas pessoas relatam sonhos intensos, sensações fortes, memórias desconfortáveis emergindo. Não se assuste. Isso significa que o duplo está limpando futuros indesejados, descartando linhas de realidade que você mesmo criou pelo medo. Terceira noite, estabilização vibracional. É aqui que o novo campo se firma. É aqui que a nova linha do tempo se torna dominante. É aqui que o caminho começa a se manifestar no mundo físico. Agora você entende por que esta técnica funciona tão rápido. Ela não cria o futuro. Ela te alinha ao futuro que já existe. Ela não inventa respostas. Ela traz as respostas do campo que você ignora quando está desperto demais. E agora chegamos a um ponto delicado, porque a técnica funciona muito mais rápido para quem não interfere. E interferir significa tentar controlar o como. O como é responsabilidade do duplo. Sempre foi, sempre será. O seu único trabalho é sentir alívio. Alívio abre, controle fecha. E agora, vamos amarrar este conhecimento ao conceito que Bashar explica sobre o caminho mais eficiente. Ele diz que o eu superior sempre guia você pela rota com menos resistência. O sofrimento aparece quando você insiste em caminhar por uma rota que não pertence à sua vibração atual. É como tentar andar contra o vento. Você pode, mas vai doer, vai cansar, vai quebrar você. E a vida não foi feita para quebrar. A vida foi feita para expandir. E agora que você já entende isso, quero que visualize, não com imagens, mas com sensação,
o seu duplo indo à sua frente. Você está deitado na cama. O quarto está silencioso. O corpo está pesado. A consciência está afundando. E o duplo começa a caminhar alguns passos à sua frente. Ele observa caminhos. Ele verifica potenciais. Ele detecta rotas perigosas. Ele fecha portas que você não deveria atravessar. Ele ilumina caminhos que você ainda não percebe. Ele encontra sincronicidades perfeitas e ele prepara o dia seguinte para você. Agora pense nas coisas que já aconteceram na sua vida e que você chama de coincidência. Pense em quando você desviou de uma rua sem motivo e descobriu que tinha um acidente ali. Pense na ligação que chegou no momento exato. Pense naquela pessoa que apareceu na hora certa. Pense nas coisas que deram errado, apenas para te salvar de algo maior. Pense em todas as peças da sua vida que já se moveram sem que você percebesse. Nada disso foi acaso, nada disso foi sorte, nada disso foi destino cego. Tudo isso foi o duplo. E agora você está aprendendo a falar com ele. E quando você fala, a realidade responde. Antes de dormir, diga mentalmente: duplo, eu sigo o caminho mais eficiente. O resto não é meu. Essa frase faz duas coisas. Ela entrega o controle ao eu superior. Ela desativa a interferência do ego. Essa frase é um convite vibracional ao duplo para assumir o comando do mapa. E quando o duplo assume, as sincronicidades começam. Mas antes de encerrar este vídeo, eu preciso te lembrar de algo essencial. O alívio é a porta. A entrega é a chave. A água é o instrumento. O duplo é o guia. E você é a consciência que está despertando para si mesma. E agora chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da sua jornada. Aqui está o momento de pertencimento que você pediu. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando agora. Milhares estão aprendendo a falar com o duplo. Milhares estão percebendo que nunca estiveram sozinhas. E você faz parte desse movimento. Você faz parte dessa ascensão vibracional. Você faz parte dessa transição de consciência. Comente: eu sigo o caminho mais eficiente. Essa é a frase que ancora tudo. Essa é a frase que sela o portal. Essa é a frase que declara ao universo que você está pronto. A estrutura invisível que define como você cria a sua realidade, momento a momento. E por quê? Quando você entende esse jogo, você nunca mais vive a vida do mesmo jeito. Prepare-se, porque você está apenas começando.